Olá pessoal, estamos de volta ao nosso programa A Hora da Saúde, porque esse programa não é meu, ele é nosso, ele também é seu. E eu estou falando de Cabo Frio, mas para todo o Brasil, porque a OK TV já está em mais de 100 cidades do nosso país. Olha que maravilha! Vamos continuar com a nossa entrevista com a doutora Fabiana Sotero, infectologista, e a gente está falando sobre Covid-19. E aí, no último bloco, no bloco anterior, a gente falou, eu fiz uma pergunta para a doutora Fabiana, e ela vai me responder agora. Doutora Fabiana, quais são as medidas de cuidados que a gente deve manter nesse novo normal, essa Covid-19 atual? A principal medida preventiva é a vacinação, então devemos manter o calendário vacinal contra a Covid-19 em dia e depois devemos manter o distanciamento, distância de 1 metro. Aí vocês vão perguntar, mas isso continua, doutora? Continua. E a etiqueta respiratória, que é tampar o nariz e a boca no momento de espirrar, o uso das máscaras de proteção facial e higienização das mãos, muito importante, com água e sabão, o uso do álcool gel, muito importante. E não tocar, evitar tocar, higienizar as mãos sempre antes de tocar mucosas, olhos, boca e nariz. Às vezes você tá na rua, tá no coletivo, tá no carro, no mercado, no ônibus, naqueles ferros todos em que todo mundo toca, são áreas contaminadas. E são locais, geralmente, em que não está liberado o uso de máscaras também, e nem o uso do álcool gel, esses locais de grandes aglomerações, que são os hospitais, as clínicas, os laboratórios, os transportes coletivos. Na maioria dos municípios, esses locais, o uso das máscaras ainda está sendo obrigatório. E nos demais locais, o uso das máscaras, ele está livre, é facultativo. Você é livre para usar a máscara, se você quiser usar a máscara. Você pode entender que você pode querer se prevenir, você é livre para isso. E as pessoas que são do grupo de risco, idosos, que têm comorbidades, aquelas pessoas que, se contraírem Covid, podem evoluir de maneira muito grave, eles podem usar máscara também, eles têm direito de querer se prevenir. Qual é a máscara que é recomendada hoje pelo Ministério da Saúde? É a N95, é a mais segura. É a mais segura. N95 é a PFF2, seguida da cirúrgica, e depois a máscara de tecido dupla. A N95 é aquela tipo biquinho de pata, aquela mais grossa. Que aqui não deixa passar as partículas, as de micra. As partículas bem pequenininhas, as que ficam suspensas no ar, de aerossóis. E o vírus da Covid-19, ele fica horas, gente, suspenso no ar, muito tempo. Depende da situação. A distância por quê? Porque o vírus também pode ser transmitido por gotículas. E a gotícula ela é pesada, então ela não ultrapassa 1 metro. Então a pessoa vai... No espirro pode subir muitas micras, Um monte de aerossóis. Muitos aerossóis e muitas gotículas e ficarem espalhadas no ambiente. E falando também, a gente expele saliva. Essa máscara cirúrgica, aquela mais comum que a gente já está vendo, as pessoas conhecem como máscara descartável. E a máscara de tecido, doutora Fabiana, tem algum cuidado que a gente deve ter? Tem algum material que ela precisa ter? Você já falou que ela tem que ser dupla, Ela tem que ser dupla, mesmo ela sendo de tecido, ela tem que ser dupla. Ela tem que ser forrada, por dentro, com um tecido mais grossinho, que não deixe passar a saliva. E ela não adianta você passar o dia inteiro com a máscara, ela tem que ser trocada a cada 2 horas, senão você não vai estar sendo protegido e nem vai estar protegendo. Então é necessário haver uma troca dessas máscaras ao longo do dia.
com relação a essa questão de máscara úmida, né? A pessoa que fala muito, esse período de calor, transpira muito, molha a máscara, qualquer uma das 3 máscaras que a doutora falou aqui tem essa recomendação de molhou, tem que trocar. Não esperar 2 horas para fazer a troca. A questão da higienização da máscara de tecido é normal, água, sabão, né? Isso. Continua as mesmas recomendações. As outras não, tem que desprezar, não tem como higienizar N95 e máscara cirúrgica e PFF2. Tem que jogar fora mesmo e pegar outra. Eu me lembro que na época que começou a pandemia foi uma loucura, né? Porque a gente não conseguia comprar máscara N95 ou PFF2, os preços estavam absurdos. Todo mundo só queria esses respiradores, né, Fabi? E hoje a gente vê algumas vezes as pessoas usando ela o dia inteiro, às vezes a máscara já está surrada, já está suja, né? Como é que está hoje a recomendação para o uso dela? Dentro do sistema, né, de saúde, a gente recomenda a troca dela a cada 24 horas. Uma jornada de trabalho, Na jornada. Né? E fora, teoricamente, seria o mesmo cuidado, Na jornada de trabalho. Que normalmente é o que o fabricante recomenda. Com relação ao ambiente, a limpeza do ambiente, água e sabão mesmo, água 70, toca fogo, o que a gente faz? Higienizar, né, normalmente os ambientes, né, álcool 70, o nosso hipoclorito. Bom hipoclorito. Isso, nosso hipoclorito, né, água sanitária, nos materiais que podem receber, né, esse saneante, que não estragam, né, com esse saneante, mas é limpeza. Né, o bom dessa pandemia é que trouxe uma limpeza muito benéfica para a sociedade. Higienização das mãos, então, né, que ela falou da higienização das mãos. Nunca se lavou tanto as mãos, nunca se preocupou tanto com o uso do álcool gel. E a prática da higienização das mãos, isso é muito importante, né? Não importa se com água e sabão ou com álcool líquido, com álcool em gel. Isso. É importante que a gente sempre faça essa higiene das mãos ao tocar em locais de risco, locais que representem riscos. Como é que a gente faz hoje com o paciente, a pessoa, né, que está com a Covid-19 confirmado, no ambiente doméstico, na casa? O que a gente costuma orientar? O que a gente pode estar orientando para os nossos telespectadores? É que essa pessoa fique quietinha, né, no cômodo da casa, né, que tenha alguém que possa cuidar dela, que possa servir, que ela não fique circulando nos outros cômodos, para proteger as outras pessoas, né, da casa, para que não se contaminem. Ótimo. Então mantenha as mesmas orientações de antigamente, né? Eu vejo muito algumas pessoas falando sobre a questão do trabalho, né? Afastar 7 dias, 10 dias, até melhorar os sintomas. E é uma confusão essa questão do afastamento. Teve alguma mudança esses últimos anos? Teve mudança, teve bastante mudança. Agora o afastamento é de acordo com a gravidade, se a Covid é leve, se é moderada ou se é grave. E se é leve, né, se é uma síndrome gripal leve, o afastamento é de 7 dias, a partir do primeiro dia de sintomas. Se no 7º dia a pessoa está mais de 24 horas, sem febre, sem usar antitérmico, sem nenhum sintoma, sem nenhum sinal de gripe, sem nenhum sintoma respiratório, ela pode voltar ao trabalho. Se ela ainda continua com febre, ela completa os 10 dias. Se é uma Covid moderada, ela fica 10 dias afastada. Se é uma síndrome respiratória aguda grave, né, que é a síndrome gripal acrescida dos sinais de gravidade, que é a insuficiência respiratória, são pessoas que precisam de oxigênio, né, pessoas que têm, né, uma pneumonia grave por Covid, que precisam ser entubadas, né, que precisam de CTI, essas pessoas ficam afastadas 20 dias.
Mais tempo, né? Mais tempo. E o reteste? Faz reteste? Esse pessoal aí que tá com 10 dias... Só dos graves. Não faz reteste mais. Só faz reteste a critério médico dos que ficaram graves, a critério médico. Né? E avaliação médica para retornar ao trabalho também a critério médico de quem ficou grave, de quem teve síndrome respiratória aguda grave. E os imunossuprimidos também, que também tem um adendo na última nota técnica aos imunossuprimidos graves com Covid-19 confirmada. Né? Eles também ficam afastados 20 dias e eles podem fazer o reteste a critério médico para retornar. Chegou uma pergunta pra gente aqui, agora, pela produção, de um telespectador, perguntando, meio capciosa essa pergunta, perguntando pra doutora se ela confia nesses testes de farmácia. Você acha que é confiável? Bem, o que acontece? O Ministério da Saúde, ele não aceita teste de farmácia para a pessoa voltar a trabalhar, por exemplo. Porque tem um adendo também na última nota técnica do Estado do Rio de Janeiro, que se a pessoa no 5º dia de doença, ela fizer um teste e ele for negativo, ela tiver sem sintoma, ela pode voltar a trabalhar. Mas esse teste não pode ser de farmácia. Então tem que ser de uma unidade de saúde. Tem que ser de uma unidade de saúde reconhecida pelo Ministério da Saúde, por um laboratório reconhecido. E a gente hoje... Tem que ser o RT-PCR ou TRAG de laboratório, não pode ser de farmácia. Porque são vários fabricantes, várias leituras de maneira diferente. E, por exemplo, se um profissional de saúde... existe dúvida, um profissional que é treinado na hora da leitura, existe dúvida para fazer a leitura, imagine uma pessoa leiga para fazer. Como vai ser confiável esse teste? Vai ser muito complicado. E a própria coleta, né? A coleta também, já é uma coleta difícil. É uma coleta que, se não for bem feita, se for só um carinhozinho no nariz, na fossa nasal... E ainda tem isso. Porque o exame bem feito, né, tem que rolar um chorinho, né, uma lágrima. Eu que o diga, já foram mais de 10 testes. Mas é isso. Ótima pergunta e ótima resposta, doutora. Bem, pessoal, fazendo uma correção, que a minha produção também puxou minha orelha aqui, fazendo uma correção, uma complementação. Quando eu falei no primeiro bloco que mais ou menos foram 211 pessoas morreram por Covid nesses últimos dias, né? Dado do Ministério da Saúde, do dia 3 de janeiro, eu tô falando do Brasil, tá? Não tô falando de Cabo Frio, não tô falando do Rio de Janeiro, eu tô falando do Brasil, mas ainda assim é um número expressivo, tá? Então, fazendo só essa correção para vocês. Bem, vamos falar agora sobre as medidas que a gente precisa adotar para que a gente possa evitar a Covid-19. Medidas que a gente precisa ter, como por exemplo, meu marido toma vitamina C todos os dias. Não sei por quê, ele só pegou uma vez. Não sei se essa foi um motivo pelo qual, né, ele melhorou o sistema imunológico dele e ele não pegou Covid-19. Então, o que a gente pode estar orientando a população para que possa passar aí por esses próximos anos, visto que o vírus da Covid é um vírus respiratório, é um vírus que a gente vê que pega da mesma forma como um resfriado das antigas, né? E que a gente vai precisar se adaptar, se adequar, está se adaptando, está se adequando a ele. Então, o que a gente pode fazer para melhorar aí nosso sistema imunológico, doutora? Melhorar a qualidade de vida. Dormir bem, se alimentar bem, praticar atividade física, se estressar menos. Opa! Coisas que a gente precisa mudar na nossa vida de hoje. Que é tão uma luta, difícil. Tão difícil, beber bastante líquidos saudáveis, isso, né, doutora? Né? Fazer uma boa alimentação.
E fazer aí, uma suplementação alimentar boa, não é como seu marido tá fazendo, né? Que toma as vitaminas dele, né, direitinho. Mas não é só isso. Mas já tá num bom caminho. Tá num hoje, bom caminho. a gente, antigamente, no início da pandemia, as pessoas tomavam, né, medicações como antihelmíntico, como é que é o nome? Ivermectina, para poder fazer a prevenção da doença, né? Algumas pessoas até tomavam a própria azitromicina para prevenir a Covid-19. Então, assim, é importante também que as pessoas adotem medidas com critério, né, que sejam reconhecidas, que sejam comprovadas cientificamente, tá? Então, a gente vai dar mais um intervalinho, porque a gente precisa aí que os nossos patrocinadores possam estar faturando, né? E daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco e aí eu vou fazer uma outra pergunta importante, porque teve mudança agora, teve atualização agora e agora a gente tem uma nova metodologia de tratamento. Então eu vou perguntar para a doutora Fabiana quais são esses medicamentos novos que atualmente estão sendo utilizados para tratar casos leves, casos moderados da Covid-19. Não saiam, fiquem por aí, daqui a pouquinho a gente está de volta.